Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais um podcast Partilha Entre Irmãos. Sejam bem-vindos à nossa comunidade Bom Pastor, que acolhe cada um de vocês de braços de coração aberto para conversar um pouquinho mais sobre as riquezas da Palavra de Deus. Estamos já chegando no finalzinho do ano, já fazendo a curva, já Laura Beatriz, e aí animada pro próximo ano já chegando? Na força do Espírito Santo, ainda inebriada na oitava de Natal, Padre Antônio, esse momento, esse tempo lindo que enche a gente de luz e alegria, como foi o podcast da semana passada. Muita gente foi tocado, viu, Padre Antônio? Que bom, o pessoal viu, é bom sinal. Mesmo fritando rabanada. Até depois, vendo. Então, numa alegria. E que coisa especial a gente está aqui no dia 31, Padre Antônio. Pois é, Laura, rapidinho esse ano passou, hein? A gente nem viu e ele passou. Ano de jubileus, né? Jubileu da igreja. Jubileu da comunidade. Pois foi um ano muito especial, coisa boa, né, Padre Antônio? Chances de Deus. E que seria maravilhoso se a gente tentasse olhar a vida com esse olhar mais sobrenatural, né? Oportunidades que Deus vai nos dando, mesmo no meio das dificuldades. Também na cruz vem a oportunidade, vem a mão de Deus para nos dar uma nova direção. Então eu acredito que, apesar de tudo, 2025, se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que não faltou a providência de Deus nos dando oportunidades, chances de melhorar, de aprender, de crescer com Deus. Então, vamos nós, né? Isso, e quando a gente via a coisa assim, fechada, não dá para andar, o Senhor, nosso Deus, acabou mostrando uma outra saída, porque Ele sempre mostra a saída, né, Padre Pois Antônio? O problema é quando a gente para diante da porta que está fechada e briga. Não podia, não. Se a gente lembrar que, olha, talvez, como diz uma música, né? Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, né? Se a gente entender isso, de repente a gente vai conseguir perceber também o jeitinho como Deus ensina a gente, né? Talvez esse caminho não seja o melhor, vamos tentar de outra maneira, vamos tentar outra coisa, sei lá. O negócio é manter o coração aberto para Deus. Para poder entender isso. Exato, porque quando diante da porta fechada a gente fecha o coração, aí danou-se. Né? Porque aí a gente se revolta, a gente acha que Deus não está ouvindo, não está vendo, sei lá. Né? E quando a gente entra nessa, não consegue mais perceber as outras portas que vão se abrindo, né? O quanto Deus dirige a gente, conduz os passos da gente por um caminho melhor. Então, nunca fechar o coração para Deus, mesmo quando as portas se fecham. Sim. Senão complica. Agora, Laura, vamos começar um ano novo. Padre Antônio, eu estou cada vez mais... Sou fã de carteirinha do Papa Leão. Ele é uma benção. Eu sou mais fã dele que o senhor, Padre Antônio. Não, mas não é fã. Não, ele é demais. Ele é incrível. Eu não sei se o senhor viu. Acho que sim, né? Ele é organizado, né? Ele já tem todas as intenções de cada mês, né, de 2026. E, Padre Antônio, eu amei a intenção que ele pediu para todos os católicos no mês de janeiro. Na verdade, o Papa, ele propõe, para quem não sabe, né, uma intenção geral de oração e, às vezes, alguma específica, a cada mês para a Rede Mundial de Oração do Papa, que é o Apostolado da Oração. Todo mundo conhece como Apostolado da Oração, mas houve uma mudança de estatuto e mudaram o nome, né? Então, chamaram de Rede de Oração Mundial, né? E ele propõe uma intenção geral para o mês, para que as pessoas que fazem o oferecimento diário da sua vida, como é a proposta, né, da rede do Apostolado da Oração, para que elas possam oferecer a sua vida, as suas, enfim, os seus, né, as suas oportunidades do dia, as suas dores, as suas alegrias do dia, por essa intenção. E aí já foi divulgada, né, a lista de intenções de 2026, como você falou, e a primeira do mês de janeiro é bem bonita, né? Uau! Tá por aí? Você já tem Não, tem essa ela aí? eu tenho que ler solenemente.
A Rede Mundial de Oração do Papa divulgou a lista de intenções para janeiro. Para orar com a palavra de Deus. Oremos para que a oração com a palavra de Deus seja alimento para as nossas vidas e fonte de esperança nas nossas comunidades, ajudando-nos a construir uma igreja mais fraterna e missionária. Padre Antônio, eu amei essa intenção do Papa de janeiro. O Espírito Santo tocou o coração dele para que ele pedisse. Então, eu fiquei mobilizada com esse... começar o ano, ele chamar a gente para orar com a palavra de Deus. Uhum. E aí, Padre Antônio, quando no domingo na missa, aquela missa linda da Sagrada Família, eu tomei a segunda leitura, que é a leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, aí eu fiquei muito tocada no versículo 16, que diz que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Falei, não, tem que partilhar essa com o Padre Antônio no podcast, porque eu vi aqui na leitura de domingo a confirmação, né, Padre Antônio, desse pedido do Papa Leão para o mês de janeiro. Não é lindo? Lindo. Tem muita coisa aí, Laura. Pera aí, vamos com calma. Porque eu fiquei entusiasmada demais. Já tem muita coisa. É verdade. Vamos voltar na intenção de oração? Vamos voltar. Então, a proposta do Papa é que em janeiro a gente faça o oferecimento diário da nossa vida e transforme, né, tudo que a gente vai vivendo em oração por uma intenção, para que o povo cristão, o povo católico, faça da oração com a palavra de Deus alimento para a sua vida, fonte de esperança das nossas comunidades, para que a leitura da palavra de Deus na oração ajude-nos a construir uma igreja mais fraterna e missionária. Então tem um monte de coisa bonita aí. Então nós vamos orar durante o mês de janeiro, e vamos mesmo, né? Vamos orar durante o mês de janeiro, vamos fazer o nosso oferecimento diário de vida, para que, primeiro, a palavra de Deus orada, a palavra de Deus lida em oração, seja alimento para a nossa vida. E aí eu queria chamar a atenção, porque talvez alguém possa dizer assim, mas é claro que a gente reza com a Bíblia, é claro que a gente lê a Bíblia, sim, mas uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é rezar eventualmente com a Bíblia, outra coisa é fazer da oração com a palavra de Deus alimento para a nossa vida. Então, é um pouquinho mais, né? O que o Papa está pedindo é que a gente ore para que haja uma transformação de mentalidade e de coração entre nós, cristãos católicos, para que a oração com a palavra, a oração que tem a palavra de Deus como matéria-prima, se torne o alimento espiritual mais consistente, mais constante de todos nós cristãos católicos e das nossas comunidades. Então, é um pouquinho mais. Não é eventualmente rezar com a Bíblia, não é eventualmente ler a Bíblia, mas é ler a Bíblia orando, orar com a leitura da Bíblia e encontrar na leitura orante da Bíblia alimento para a nossa vida. Alimento não é bala para de vez em quando, não é doce para de vez em quando, é alimento. Alimento é algo que a gente tem constantemente, né? Docinho a gente tem só de vez em quando, né? Não sei como é que era na sua casa, mas lá em casa minha mãe deixava a gente comer docinho dia tal, ou em tal, né? Não era todo dia. Agora, o alimento é algo constante. O alimento é o que, no fundo, o organismo da gente absorve para que a gente cresça e tenha saúde. Então é isso que o Papa está pedindo, né? Eu lembrei, enquanto o senhor falava, como a gente vê uma multiplicidade de coaches dizendo qual o alimento necessário para o nosso corpo, tá? E aí o Papa Leão está fazendo a mesma coisa como coach da nossa igreja, né, Padre Antônio? Coach literalmente, né? Que é aquele que treina, né? Pois é, Laura, eu acho que isso é uma coisa na qual a gente nunca vai bater o bastante, né? Aqui a gente bate com frequência nisso aqui,
mas eu acho que nunca é o bastante. É convidar todos os católicos a apostarem nessa indicação do Papa, vamos dizer assim, nesse projeto de treinamento do Papa. Manter uma vida de oração, não ter alguns momentos de oração legais, mas manter uma vida de oração que seja constante, nos dias bons, nos dias mais complicados, nos dias em que a gente está com vontade de rezar e nos dias em que essa vontade não aparece. É algo que exige da gente algum tipo de disciplina. Uma parte dessa disciplina tem a ver com o compromisso, por exemplo, com um tempo de oração. Uma outra parte dessa disciplina tem a ver com o que vai ser a matéria-prima da minha oração. E aí o que o Papa está propondo é que a matéria-prima da nossa oração seja a palavra de Deus. E não só os pensamentos da cabeça da gente ou as palavras da gente. Isso é um ponto importante, porque se eu não faço a minha vida de oração sobre um alicerce sólido, um dia, eu quero contar muita coisa para Deus, eu quero falar muita coisa para Deus, e no outro dia, de repente, eu não quero falar nada, mas estava precisando ouvir dele alguma coisa. Mas no dia que eu não quero falar nada, como eu não tenho matéria-prima nos meus pensamentos ou nas minhas palavras, eu não rezo nada. Justamente num dia em que talvez eu precisasse receber algo de Deus. Ora, quando eu faço da palavra de Deus a matéria-prima da minha oração diária, seja nos dias em que eu quero falar algo para Ele, a palavra de Deus vai me dar palavras para dizer algo ao Senhor. Seja nos dias em que eu não quero falar nada, mas preciso ouvir algo dele, eu vou ter algo da parte de Deus para me alimentar. Então, eu acho que o grande desafio é esse. Muitas pessoas desanimam na vida de oração porque depois do segundo, terceiro dia ficam num vazio, porque talvez só as ideias da gente, só as palavras da gente não sejam o bastante. Se você mantém a palavra de Deus como a sua companheira na vida de oração, ela sempre vai te dar assunto para a oração, para esse encontro com Deus. E o assunto vai ser pautado por Ele, porque a palavra é dele. Padre Antônio, isso que o senhor falou me lembrou algo que para mim foi fundamental. Eu aprendi aqui na comunidade há muitos anos que ao tomar a palavra de Deus, identificar, por exemplo, os Salmos. Há um momento nos Salmos que é o Pai se dirigindo a nós, falando diretamente ao nosso coração. E há outros momentos, como o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, que é a gente dizendo para o Pai. Muitas vezes, a importância disso que o senhor acabou de falar é aqueles dias em que eu não sei o que eu vou falar para Deus hoje. Então, os salmos, de uma forma especial, eles vêm em nosso socorro, porque nos salmos, como em outros textos bíblicos, mas essencialmente os salmos, né, Padre Antônio? Há momentos em que é a gente falando com Deus e há momentos em que é Deus falando diretamente com a gente, né? Pois transformar a palavra de Deus em, como é que a gente pode dizer, naquilo que vai direcionar a minha oração pessoal, exige de verdade uma mudança de mentalidade, uma conversão do coração. Apostar que a palavra de Deus pode ser a substância da minha oração e vai ser algo melhor do que os meus pensamentos ou as minhas palavras, exige da gente uma conversão interior. Por quê? Por uma série de motivos, mas eu vou falar de dois por conta disso que você colocou. Primeiro, a palavra de Deus ela é algo objetivo, está aqui. E eu preciso acreditar que aquilo que está aqui nas minhas mãos, mesmo que não seja exatamente aquilo que eu estava pensando antes ou estava imaginando antes, vai ser melhor para mim do que simplesmente extravasar as minhas ideias ou as minhas palavras. Então, encontrar na palavra de Deus as palavras adequadas para expressar o coração da gente para o Senhor,
ou para receber dele o que ele quer dizer para a gente, exige da gente uma grande fé. De fato, essa palavra é de Deus. Então ela é mais poderosa, ela é mais eficaz do que as minhas palavras. E mesmo que essa palavra esteja me levando por um caminho que não era bem o que eu imaginava quando eu fui orar, porque eu queria falar das minhas coisas, eu vou acolher essa direção de Deus e vou me deixar conduzir pela palavra e não pelos meus pensamentos. Apostar que isso a curto e longo prazo vai fazer bem para a gente exige uma mudança de mentalidade. A curto prazo, porque talvez Deus queira me mostrar coisas e falar de coisas e pautar coisas que não são exatamente aquelas que eu estava trazendo comigo na minha ansiedade. E a longo prazo, porque se eu fizer isso constantemente, isso vai moldando a minha mente e vai moldando os meus sentimentos e o meu modo de me relacionar com Deus. Então, quando eu vou orar com a palavra de Deus por exemplo, fiz um plano de oração assim, durante esse mês eu vou orar com os salmos. E sei lá como eu caio num salmo tal. Que talvez num primeiro momento pareça não ter muito a ver com os meus sentimentos do dia de hoje. Não tem problema. Eu deixo-me conduzir por esse salmo, acreditando que o que Deus está me dando ali vai me enriquecer de alguma maneira, vai me dar palavras para falar com Deus de uma determinada maneira, que mesmo que não seja aquilo que eu carregava dentro de mim, vai me consertar por dentro, vai trazer elementos novos, vai me trazer uma novidade, vai fecundar o meu interior de um jeito melhor. Padre Antônio, então, ouvindo o Senhor, me veio claro assim o pensamento, essa intenção que o Papa Leão pediu para os católicos no mês de janeiro, orar com a palavra, na verdade ele está pedindo um passo a mais. Exato. Mesmo para quem eu entendi agora com isso que o senhor falou, claramente, é como se o Papa Leão pedisse, olha, a partir de agora, vamos dar um passo a mais na nossa vida de oração? Vamos sair daquilo em que você fica meia hora falando coisas para Deus. Eu te proponho, meu filho, minha filha católica, você tomar a palavra de Deus como campo da tua oração. Senti assim o Papa pedindo assim para a gente dar um passo a mais, Padre Sim. Antônio. Mais um pontinho de conversão que é necessário para que a gente faça da palavra de Deus o alimento da nossa oração. O assunto da palavra de Deus é Deus. Às vezes o assunto da nossa oração é só a gente. E é preciso de um pouquinho de fé para você acreditar que, mesmo que você não transforme sua oração num elenco de pedidos, ou numa reclamação, ou ela vai ser eficaz para a sua vida. Se, por exemplo, naquele dia, porque você encontrou um salmo que louva, você simplesmente louvou. Você não falou de novo, mais uma vez, daquele problema que você está com aquela pessoa, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Porque o salmo que você, por exemplo, escolheu naquele dia, ou que caiu na sua mão naquele dia, é um salmo de louvor. É preciso uma conversão interior para acreditar que, olha, não é necessário que todos os dias eu coloque diante de Deus o meu lamento por uma situação que não está legal. Se hoje o convite que a palavra de Deus me faz é louvar a Deus, eu vou dar um passo a mais, um passo de fé, e mesmo trazendo essa situação complicada no meu coração, eu vou louvar. E vou louvar a Deus até no meio de tudo isso, e vou até dizer para o Senhor sabe o que há no meu coração e as angústias que eu tenho vivido, mas a tua palavra hoje me convida a louvar o Senhor, que é minha rocha, que é meu refúgio seguro. Pois então, Senhor, obrigado, eu te bendigo, porque em meio a tudo que eu estou vivendo, o Senhor continua sendo minha rocha, meu refúgio seguro. Eu posso encontrar abrigo no Senhor em meio a tudo isso e pronto. Padre Antônio, só
traduz um pouco melhor essa expressão fortíssima que o senhor falou aí, que é o que vai nos capacitar a fazer isso. Conversão interior. A gente precisa de dar um passo de uma conversão interior. Traduz melhor essa expressão. Bom, conversão é conversão de tudo, né? Conversão... A conversão, nesse caso, não é uma conversão de um caminho ruim para um caminho bom. Luz. A gente supõe que uma pessoa que está orando, de alguma maneira isso já está até acontecendo, né? Mas é a conversão de uma maneira de entender ou de pensar a vida de oração, quase como se ela fosse um relacionamento como tantos outros, nos quais a gente joga a nossa ansiedade, a nossa preocupação, quando na verdade eu não preciso, na minha vida, no meu relacionamento com Deus, viver nada ansioso. Pelo contrário, o meu relacionamento com Deus deve ser pacífico, deve ser fonte de calma para mim. Eu não preciso ficar preocupado achando que se eu não falar tudo, né, Deus não vai... Não. Então, essa mudança de mentalidade, talvez enxergar a oração com um olhar de mais fé. Eu acho que isso é o que a gente precisa para fazer da palavra de Deus a matéria-prima da nossa oração. Eventualmente, a palavra de Deus vai me convidar a louvar num momento em que eu estou preocupado, angustiado com uma situação. Mas eu entendo que também quando eu estou angustiado eu posso louvar. E aí a palavra de Deus me convidando a louvar com as suas palavras vai me fazer dar esse passo a mais e vai me fazer experimentar que, olha, mesmo em tempos de dificuldade, de provação, o louvor, por exemplo, acalma o meu coração, porque me recorda que Deus é soberano em tudo. E aí isso vai ser uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura diante da vida, essa conversão de coração que vai me fazer ver a vida com um olhar novo e que vai ser fruto de uma oração transformada pela palavra. Por isso que ele, aqui na explicação, ele ou a pessoa que escreveu a Rede Mundial de Oração fala que isso vai ser fonte de esperança. Exato. Senão a gente fica só com as nossas coisas. Eu posso rezar e sair da oração tão angustiado quanto eu entrei nela. Mas aí a pergunta é, certo, mas aí eu transformei uma oração em quê? Num diálogo comigo mesmo? Porque a oração não é um diálogo comigo mesmo, é um diálogo com Deus. Um diálogo comigo mesmo, no fundo, é um monólogo, né? Então, um monólogo é cansativo. E eu posso terminá-lo tão angustiado quanto quando eu comecei. Agora, se eu tive um verdadeiro diálogo com Deus, não quer dizer que quando eu acabo a oração está tudo resolvido, mas o meu coração está apacentado pelo Senhor, está pacificado pelo Senhor. Um encontro com Deus sempre deixa uma marca boa na alma da gente. Então, o meu coração sai um pouquinho melhor. Sai com mais esperança. Não, eu entreguei isso ao Senhor, ou eu tive um encontro com Deus. Eu não posso sair, eu não saio igual de um encontro com Deus. Eu não saio igual quando eu entrego algo nas mãos de Deus. Alguma coisa melhor eu carrego dentro de mim. Então, uma oração que não deixa marcas na minha alma quando eu a termino, a pergunta que a gente deve se fazer é: será que foi de fato oração? Será que foi de fato diálogo com Deus? Ou eu fiquei pensando sozinho mais um tempo sobre aquilo que já estava me martirizando antes? E pensar sozinho sobre uma coisa necessariamente não vai me fazer bem. Eu posso pensar errado sobre aquela coisa. Eu posso pensar de uma maneira ansiosa, eu posso pensar de uma maneira desesperançada e nada vai melhorar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muito do que a gente chama de oração, às vezes é só pensamento. E pensamento sem rumo, não está bem esse negócio, né? Uma outra coisa que eu acho que a palavra de Deus, como fonte de oração, exige que a gente tenha como mudança, algo do qual eu lembro que algumas semanas atrás a gente até conversou sobre isso, mas hoje em dia há muita confusão
entre oração sincera e oração espontânea. As pessoas costumam identificar oração sincera, que é a única oração que importa, é a oração que é verdadeira, portanto, que é uma abertura do meu coração para Deus, com oração espontânea. Eu acho que eu tenho que ser inédito na minha oração. Vou falar para Deus coisas que ninguém nunca falou no mundo. Vou usar palavras que ninguém nunca usou. E normalmente isso não acontece, pelos motivos óbvios, né? E pior, existem momentos em que a nossa espontaneidade não nos ajuda muito. Não. Né? Quando eu faço da palavra de Deus a matéria-prima da minha oração, eu encontro na palavra de Deus palavras para falar com Deus. Eu encontro na palavra de Deus assuntos para conversar com Deus. Então pode ser que eu tenha a impressão, num primeiro momento, que depois eu descubro que não é algo tão espontâneo. Não, olha, a palavra de Deus pode ser muito surpreendente e pode te dar palavras e assuntos surpreendentes para falar com Deus. Mas num primeiro momento pode parecer que eu não estou sendo muito espontâneo rezando, por exemplo, um salmo. Mas o que importa não é espontaneidade, é sinceridade. Portanto, que eu ponha o meu coração naquelas palavras. Não é simplesmente que aquelas palavras sejam tudo o que eu estou sentindo. Não. Porque às vezes tudo que eu estou sentindo nem é bom. Eu preciso curar o que eu estou sentindo. Pois então que eu ponha o meu coração naquelas palavras. E de repente eu vou descobrir, uau, essas palavras estão curando o meu coração. Essas palavras estão reajeitando os meus sentimentos. A palavra de Deus está aprumando o meu interior. Que coisa maravilhosa. Porque muitas vezes o que a gente precisa não é só dar vazão ao que a gente já está carregando dentro. O que a gente precisa é arrumar o que está carregando dentro. E a palavra de Deus tem um poder incrível de fazer isso. Então, cuidado com essa fantasia de que espontaneidade significa necessariamente sinceridade. Porque, principalmente no nosso ambiente hoje, em que as pessoas, às vezes, todo mundo gosta de criticar, né, a igreja e tudo que ela faz, isso é uma fantasia muito recorrente. Eu não gosto da igreja católica porque repete. Querido, essas palavras que se repetem, elas são ótimas para ajeitar o que você traz dentro. Se você não entende dessa maneira e se você acha que tudo que você tem que falar com Deus tem que passar ou tem que ter como régua a sua subjetividade, que às vezes está mais para lá do que para cá, eu não sei onde é que você vai parar com isso. Padre Antônio, quando o Papa escolheu esse tema para janeiro, sabe, ele está querendo evangelizar os católicos, os batizados. Não tem o livro Evangelizar a nossa oração, né, Padre Antônio? Isso tudo que o senhor está falando está me vindo isso no coração. Porque a gente tem aquilo que o senhor fala muito do gosto, né? Eu estou na caminhada, conheço a palavra, participo de um grupo ou de 2 ou 3 na igreja, mas eu continuo fazendo da minha oração pessoal do meu gosto, do que eu gosto, e não daquilo que a igreja me ensina a fazer. Então, eu cheguei a essa conclusão. O Papa Leão está querendo evangelizar. Tem um momento que ele fala para os de fora, mas essa primeira intenção de janeiro, orar com a palavra de Deus, é para evangelizar nós, os católicos, né, Sim. Padre Antônio? Lembrando o seguinte, Laura, quantos caminhos de oração existem, quantos corações cristãos existem, ponto. Então, não é uma coisa uniforme. Até quando a proposta vamos orar para que todos entendam e descubram que a palavra de Deus é fonte de oração, é fonte de diálogo com Deus. Na hora de colocar isso em prática, cada um vai viver isso do seu jeito. Isso. E o Espírito Santo, que é irrepetível naquilo que ele faz, ele vai conduzir cada um do seu jeito. Mas a proposta que é lançada, né, para todos é uma proposta que funciona para todos. Né? Uhum. A palavra de Deus ser o alimento da nossa oração pessoal, ser o sustento da nossa oração pessoal. Nossa oração tem que ser mais
teologal, ou seja, ela tem que ter mais a fonte dela em Deus do que na gente. E uma boa maneira de fazer isso é aproveitando a palavra. Isso pode ser uma leitura orante da Bíblia, isso pode ser a liturgia das horas, né, meditada, isso pode ser uma oração sálmica que a pessoa vai fazendo de acordo com ela, pode ser 1 milhão de coisas. Né? 1 milhão de coisas, literalmente. E o modo como vai se viver cada uma dessas coisas é o modo de cada um. Mas apostar nessa, vamos dizer assim, nesse primeiro passo. Quando eu trago a Bíblia, quando eu trago a palavra de Deus para a minha oração, eu estou trazendo algo que vai ser uma fonte inesgotável de diálogo com Deus, de relacionamento com Deus. Apostar nisso, acreditar nisso. O modo de vivenciar isso, cada freguês deu o seu jeito, mas apostar nisso. E aí, isso que a gente está falando como esses passos de conversão, na verdade, nenhum deles tem a ver com o modo como você tem que fazer. Você tem que fazer desse jeito. Não, mas tem a ver com essas mudanças interiores, de fato, elas são tão necessárias como elas são fruto desse trabalho de orar com a palavra. Padre Antônio, imediatamente quando eu li essa intenção do Papa, me veio esse versículo ao coração que eu queria partilhar com o senhor e com os irmãos, que para mim é uma dos versículos mais esclarecedores sobre a palavra de Deus na nossa vida, na minha alma, nos meus pensamentos, nas minhas escolhas, que é Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha que legal. A palavra de Deus discerne os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, se eu não tenho a ajuda da palavra, fica tudo embolado. Tudo dentro de mim está um bolo. E eu posso levar esse bolo para a oração e me perder nele. Se eu não tenho a ajuda da palavra, o que significa discernir? Separar. Eu tenho um monte de coisas dentro de mim, algumas coisas são boas, outras coisas são complicadas. Se eu não tenho a ajuda da palavra, eu me perco nisso tudo. Com a palavra de Deus discerne, ou seja, ela põe no lugar aquilo que de fato tem dentro de mim. Se há alguma coisa boa, a palavra de Deus preserva e eleva. Se há alguma coisa negativa, destrutiva, a palavra de Deus empurra para fora. Então, sem essa ajuda, esse auxílio da palavra de Deus, mesmo a minha oração mais bem intencionada, mais arrastada por essa minha confusão interior, ela pode acabar não deixando fruto em mim. E isso é uma situação delicada, porque uma coisa é orar muito, outra coisa é orar bem. Há pessoas que rezam muito, mas rezam de maneira ansiosa, rezam sem um prumo para a sua oração, que é a palavra, e por aí vai. E resultado, a oração não transforma a elas próprias. A primeira coisa que a minha oração transforma sou eu mesmo. Eu posso rezar pedindo que o Senhor transforme a minha casa, as pessoas do meu trabalho. Ok, só que enquanto eu rezo, o primeiro talento da minha oração é transformar a mim mesmo. Ora, se eu rezo muito, mas rezo mal, portanto rezo sem esse discernimento interior, sem deixar que a palavra purifique o meu interior, eu termino a oração e a oração não me transformou. E isso é uma coisa complicada, porque isso não é impossível de acontecer, pelo contrário, eu acho até que é bastante comum. Oração que não transforma o orante é a oração que precisa ser repensada.
Oração que não traz paz a quem começou a orar com ansiedade, com medo, com brigas interiores, é oração que precisa ser repensada. Porque talvez eu possa estar rezando muito, mas não estou rezando bem. E esse versículo aqui explica bem isso, porque aqui fala que a palavra de Deus atinge até a divisão da alma e do corpo. Eu nem sei teologicamente o que é isso, Padre Antônio. Eu vislumbro a divisão da alma e do corpo, mas eu compreendo que a palavra de Deus chega a atingir as entranhas da minha vida de uma tal forma que ninguém pode atingir, nem eu mesma, nem o mal, nem o mundo, ninguém, mas a palavra de Deus vai e ela atinge até a divisão da alma e do corpo. Me toca muito quando ele fala alma e corpo, porque eu compreendo aí, Padre Antônio, que a palavra de Deus, ela vem libertar não apenas a minha alma dessa confusão que o senhor falou, mas também o meu corpo, com tudo que ele tem e não tem, que também sofre as consequências dessa confusão da alma. Né? Pois é. Precisa, repito, né, de um passo de fé, portanto, uma conversão, né, de pensamento e coração para começar a apostar nisso. Vai dar um resultado perfeito e 100% maravilhoso de um dia para o outro? Possivelmente não. Mas se a gente persevera em orar com a palavra, depois de um tempo, a gente vê que ela fecundou a mente da gente. Ela trouxe uma criatividade, uma criatividade no sentido bom, mais profundo da palavra, né? Ela trouxe uma vitalidade nova para a nossa mente. Ela assentou as coisas no nosso coração. Ela talvez tenha acalmado até a agitação do nosso corpo. Só que é preciso, para começar esse passo de fé, vou dar mais espaço à palavra de Deus na minha oração. Vou me deixar evangelizar por ela. E depois é preciso constância. Se a gente mantivesse as duas coisas, eu acho que em pouco tempo a gente começa a perceber transformações na gente. A gente começa a perceber que a oração está sendo frutuosa, em primeiro lugar, para a nossa transformação pessoal. Né? Ela vai, o primeiro fruto da minha oração vai ser a transformação de mim mesmo. É interessante porque quando o Papa propõe essa intenção de oração, ele deixa muito claro isso. Né? Ele não diz, oremos para que os cristãos façam da palavra de Deus o alimento das suas vidas e fonte de esperança, ponto. Não, ele tira conclusões para que as nossas comunidades sejam mais fraternas e missionárias. O que ele está dizendo com isso? Olha, se nós começarmos a orar com a palavra de Deus, se nós começarmos a fazer da palavra de Deus o nosso livro de oração, se nós começarmos a fazer das palavras da palavra de Deus as nossas palavras, e se nós aprendermos a receber do Senhor o que Ele tem para nós pela sua palavra, isso vai mexer tanto na gente que vai trazer um resultado visível. A igreja vai se tornar mais fraterna e missionária. Amém. Então o Papa está batendo na tecla que a gente falou ainda há pouquinho. A oração não basta que ela seja muita, ela tem que ser consistente. E quando a oração é consistente, ela traz transformação a nível pessoal e a nível de comunidade, de igreja. A igreja só se torna mais fraterna e mais missionária quando o povo cristão se alimenta mais na sua oração da palavra de Deus. Isso também exige da gente um passo de fé. Porque hoje se diz muito, a igreja tem que ser missionária. Óbvio que tem que ser. Porque a igreja ou é missionária ou não é. A igreja ou é missionária ou não é igreja. Né? Missão e igreja são duas coisas quase que se identificam. A igreja tem que ser... Sim. E aí todo mundo quer o pulo do gato. Como é que fazemos isso? Como? Não adianta procurar na manga, né? Não tem isso na manga, né? Não é um, sei lá, um curso que vai fazer com que as pessoas se tornem missionárias.
não é um, sei lá, um chamado do padre, gente, vamos ser missionários. Não, se nós edificarmos comunidades cristãs que oram constantemente, frequentemente, com a palavra de Deus, e na sua oração são evangelizadas e transformadas pela palavra de Deus, tem a mentalidade convertida pela palavra de Deus, de tal maneira que Deus seja o centro da nossa oração e da nossa vida. Aos pouquinhos, essas comunidades formadas assim se tornam mais fraternas e missionárias, porque de verdade a palavra de Deus dobra a gente por dentro. Padre Antônio José, eu estou me dando conta que amanhã é dia santo, né? Santa Maria, Mãe de Deus. E eu sempre sou tocada porque no primeiro momento ela fala, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu gosto muito desse versículo, de dizer isso para Deus, né? Faça-se na minha vida segundo a tua palavra, assim, porque segundo a minha, e se não for segundo a dele, certamente vai ser segundo a minha. E depois o que ela fala nasquelas bodas, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, e ela guardava a palavra no coração. Creio que o Papa não chega a falar isso, mas o desejo dele é que, como Nossa Senhora, a gente possa guardar a palavra no coração, né, Padre Antônio? Eu acredito que se a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso que você falou, eu acho que tem algo aí muito bonito sobre a experiência pessoal de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, como todos os judeus do seu tempo, também as mulheres, né? Orava com os salmos, orava com a palavra que estava contida no Antigo Testamento. Quando ela recebe do anjo o anúncio, né, da encarnação do Filho de Deus, bom, ela recebe o Evangelho, né? A boa notícia. E ela quer que essa palavra, que é o Evangelho, se torne real na vida dela, né? Carne na carne dela. Bom, ela começa então um caminho. De fato, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, que é o próprio Jesus, se torna carne no ventre dela, se torna filho no coração dela, porque toda mãe gera no ventre e no coração, né? E, bom, vai crescendo, né? Vai crescendo. Eu gosto muito quando nos relatos da infância de Jesus aparece essa expressão, o menino crescia, o menino crescia. Né? Jesus vai crescendo na vida de Maria todo o tempo, né? Dentro dela, lindo. Primeiro e depois no coração dela, é a palavra de Deus crescendo nela. Ela guardava no seu coração. É interessante porque os padres da igreja dizem isso a respeito da leitura da palavra de Deus escrita, né? Que quando a gente medita a palavra de Deus, ela cresce na gente. A gente vai compreendendo melhor, a gente vai entendendo a repercussão dela na nossa vida. Então, de fato, a palavra de Deus, que é, no fundo, Jesus, cresceu na vida de Maria, ela a guardou no seu coração, e a última palavra dita por Nossa Senhora, preservada na Escritura, é justamente esse conselho que ela dá aos servos das bodas de Caná. Façam tudo o que ele disser. É como se ela estivesse deixando ali um testamento, né? Olhem, eu sei que é real. Quando a gente faz o que Deus diz, milagres acontecem. Quando a gente quando a gente crê no que Deus diz, a palavra dele é fiel e ela se cumpre. Portanto, poxa vida, façam assim, acreditem nisso, apostem nisso, vivam isso e vocês vão ver que ele é fiel, é real. Eu acho que essa é a última coisa que Nossa Senhora na Escritura diz para a gente e que deveria ser para a gente o seu conselho e a sua palavra mais importante, né? Eu sei que Nossa Senhora, a igreja considera que é possível que isso aconteça e a igreja, em alguns casos, até confirma isso com o seu discernimento. Eu sei que Nossa Senhora tem falado algumas coisas importantes em alguns lugares, em Fátima, em Lourdes. Verdade, Padre. Mas, olha, na Sagrada Escritura, que é
né, a regra de fé da igreja, né, nesse caso, né, segura, a última palavra de Nossa Senhora foi: façam tudo que ele disser. Pois então, se a gente quer ouvir nossa mãe e obedecer aos pedidos dela, aos conselhos dela, me parece que esse é o primeiro de todos, né? Na Bíblia é o último, mas em termos de importância é o primeiro de todos. Amém. Façam tudo o que ele disser, deem ouvidos a Jesus, escutem a palavra dele e obedeçam a palavra. Que a palavra dele se torne carne na vida de vocês, que a palavra dele cresça no coração de vocês. Vocês vão ver que ela vai ser transformadora. A palavra de Deus que a gente acolhe em oração, ela é transformadora. Isso tem que ser uma experiência de cada um e de todos nós. E me parece que Nossa Senhora deseja nos dar esse conselho no começo do ano, né? Façam tudo o que ele disser. É interessante, Laura, porque para os padres da igreja, o coração de Jesus é a Sagrada Escritura. São João Crisóstomo diz isso, né? O coração de Cristo é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. Hoje em dia a gente tem a tendência a pensar no coração de Jesus e logo imaginar uma imagem do coração de Jesus. Mas para os padres da igreja, o coração de Cristo é a palavra, porque é na palavra que eu encontro o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ama, o que ele deseja, o que ele rejeita. Portanto, se eu quero amar o coração de Cristo, se eu quero amar com o coração de Cristo, se eu quero conhecer o coração de Cristo, eu devo encontrar esse coração na Sagrada Escritura. É interessante porque a intenção de oração que a gente partilhou hoje, né, que o Papa Leão propõe à igreja, ele a direciona para o apostolado da oração, que é, na igreja, a lembrança da devoção ao coração de Jesus. Então é como se o Papa estivesse dizendo: olha, nesse ano vamos mergulhar no coração de Jesus, mas de uma maneira que talvez para muitos de nós seja nova. Mergulhar no coração de Jesus significa mergulhar nas Escrituras, porque é nelas que eu tenho acesso ao que há no coração de Jesus. É nelas que eu aprendo a ouvir o coração de Jesus, sentir com ele, pensar com ele, sonhar com ele. Pois então, vamos trazer as Escrituras para a nossa vida de oração. Trazer as Escrituras para a vida de oração é trazer o coração de Jesus para a vida de oração. E vamos nos deixar formar pelo coração de Jesus, nos deixar formar pelas Sagradas Escrituras. Se a gente vivenciar isso, eu acho que o nosso ano de 2026 vai começar e vai caminhar muito bem. Padre Antônio, eu amei. O coração de Cristo é a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Padre Antônio, podemos declarar 2026 o ano da Sagrada Escritura, o ano do coração de Cristo, o ano da palavra de Deus, amém? Amém. A gente não é o Papa, mas estamos declarando isso. Estamos, para a nossa vida pessoal, que seja de fato o ano em que a gente vai ver a nossa vida de oração desabrochar por fazer essa experiência de alimentar-nos com a palavra e fazermos dela a ponte entre o nosso coração e o coração de Deus. Acho que vai ser uma excelente experiência. Sabe o que é, Padre Antônio? Tem sites por aí dizendo qual é a palavra do ano passado, quer dizer, ainda, né, de 2025, e qual vai ser a palavra mais forte em 2026. Então a gente também pode dizer qual vai ser a palavra preponderante para 2026. Essa aqui. Né? Vou dar até um beijo. A palavra de Deus é certamente mais abençoadora que qualquer palavra humana, seja nossa, seja de outros. Então, curadora. Vamos nos deixar formar por ela. Vamos nos deixar formar por ela. Não é isso? Beleza. Amém. Laura, feliz ano novo. Feliz 2026, Padre Antônio. Isso, para cada irmão e irmã que está com a gente. Cada família. Deus abençoe muito esse ano que está trazendo chances, oportunidades de Deus para a vida da gente junto com ele. Então vamos acolhê-lo com o coração cheio de fé. Não é isso? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Feliz ano novo.
novo. Até Feliz logo. Ano Novo, irmãos.